tarde a todos. Então vamos, neste momento, fazer a abertura dos trabalhos dessa noite. Então vamos fechando os nossos olhos e sentando confortavelmente nas cadeiras. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda, por estarmos aqui neste momento reunidos. Vamos agradecer também às equipes espirituais desta casa, que desde cedo aqui chegam fazendo toda a limpeza fluídica dessa casa, para que possamos aqui, em todos os compartimentos, encontrar paz, tranquilidade e assim estarmos bem fluidificados, com esse ambiente. E diante disso nós vamos agora iniciar, os nossos trabalhos dessa noite com todo amor e carinho, fazendo agora a prece que o próprio Jesus nos ensinou e recebendo também o manto azul de Nossa Senhora nos envolvendo, criando como que se fosse uma cúpula de proteção ao redor do nosso corpo, para que possamos ficar sempre protegidos e amparados por essa Mãe maravilhosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Marli, eu sou uma trabalhadora aqui da casa, das segundas-feiras. E hoje eu trouxe para vocês um tema que fala sobre compreensão, que eu tirei da Revista Internacional Espírita. Não sei se vocês conhecem, é uma revista antiga já, ela é mensal agora. E eu tirei esse tema lá de junho de 2012, porque eu tenho uma coleção, Então, eu gostei e trouxe para vocês. E aí nós vamos iniciar o tema de hoje com uma frase daquele autor do livro Pequeno Príncipe, o autor se chama Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se vocês se lembram. E ele diz assim: uma pessoa, para compreender, tem que se transformar. Ele é autor também daquela frase que diz que quando você gosta muito de uma pessoa e ela se vai, ela leva um pouco de si e deixa um pouco dela com você. Estão lembrados? É dele essa frase. E eu fiquei sabendo lá, lendo a revista. Relendo, porque a gente desde 2012 esquece, Então, gente, como ele disse, uma pessoa para compreender tem que se transformar. E a gente só se transforma, se a gente tiver assim vontade de compreender, uma série de situações pelas quais as pessoas passam no seu dia a dia, e principalmente com aquelas com as quais elas convivem, Então faz parte da nossa compreensão mostrar a pessoa nova que nós queremos ser, E esquecer aquela pessoa que a gente já foi, deixa ela para lá. Vamos mostrar essa pessoa nova que nós estamos tentando ser. E todas as ferramentas que nós utilizamos
para a nossa compreensão, nos leva a quê? Nos leva à paz. Quando a gente compreende, a gente fica em paz, né? E como, por exemplo, aprovar os sentimentos dos outros, né? Sermos bons para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. E aí a gente vai, com isso, a gente agindo assim, a gente vai transformar tudo isso em luzes, que quando alguém se aproxima de você, sente esse bem-estar, né? Parece que a pessoa é iluminada, traz uma paz para você. E assim a gente vai iluminando o caminho da Terra, né? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, mas está a caminho da regeneração. Mas se continuar do jeito que está, a Terra está doente, está em muitas guerras hoje em dia, né? Então, a gente tem que começar a se transformar para iluminar esse planeta que nós vivemos, porque nós ainda temos condições de retornar em outras encarnações, né? E assim vai regenerando esse planeta. E no nosso dia a dia, nós temos muitas oportunidades para nos transformar, começando pelo nosso lar. Por exemplo, compreendendo o nosso cônjuge. Às vezes, ou o marido ou a esposa chega do trabalho cheio de problemas, né? E o outro que já está lá em casa, nossa, não compreende que ela chegou mal-humorada, e fica aquele clima, né? Um desrespeita o outro. E isso só traz tristeza, angústia, né? A gente precisa compreender. Se uma pessoa chega assim, a gente tem que chegar para ela e dizer: nossa, percebi que você hoje não está bem, o que aconteceu? E não retribuir na mesma sintonia, né? Isso já é um sintoma de transformação, quando a gente faz isso. E assim a gente vai exercitando as nossas virtudes, né? E compreendendo, olhando para dentro de nós, né? A gente vai, com isso, se despedindo das nossas vaidades, do nosso orgulho. Então, a gente tem que exercitar isso, começando já dentro de casa. Compreender também os animais, porque eles também nos proporcionam alegrias, né? Os gatos nos protegem muito espiritualmente. Os cachorros, eles são criaturinhas lindas. E você pode até ralhar com eles, que eles estão sempre felizes. Eles nos dão exemplo de perdão. Os cachorros dão exemplo de perdão. Eles nunca se ofendem com a gente. Então, a natureza, por exemplo, né? As árvores nos dão, na época do verão, aquelas folhas frondosas, né? Aquela sombra maravilhosa, que nos dão aquela tranquilidade, aquele ar fresco, né? Que a gente tanto precisa. Essas mesmas árvores, quando chegar o período do outono, a gente tem que compreender que elas vão desfolhar, né? Vai cair aquele monte de folha no chão que a gente tem que varrer, né? A gente tem que varrer, a gente fica brava. Ai, que coisa, todo dia tem que varrer esse quintal, essas árvores, dá vontade de cortar. Quanta gente fala isso, né? E aí, quando tiver na época da primavera, elas vão dar muitas flores, vão dar muita alegria para a gente. É tão lindo ver os ipês, né? Em cada mês é um ipê de uma cor que floresce, né? Tão lindo ver isso. E a gente tem que compreender que quando chegar uma certa época, a gente vai ter que podar também essas árvores, cuidar delas, né? Por adubo,
se for o caso, né, de a gente ter condições, estacar aquelas que estão fraquinhas, para que elas possam se desenvolver. E tudo isso, regar, né? Tudo isso a gente vai compreendendo como que é a natureza, e isso tudo nos traz muita paz, se a gente se dispuser a fazer tudo isso. E também vai contribuindo para que a gente possa compreender mais, né? Compreendendo a natureza, a cada fase da natureza, a gente vai compreendendo também outras coisas na nossa vida. E aí, a partir daí, a gente vai compreender melhor o nosso lar. E vamos estar sempre prontos para compreender também o vizinho que põe o som lá em cima, né? A gente não sabe se aquele vizinho ele está com tantos problemas que ele precisa pôr um som bem alto para esquecer. Então, em vez da gente estar enviando para ele assim raiva, isso e aquilo, vontade de xingar, né? Não, a gente vai pensar diferente, vai pensar, poxa, ele deve estar cheio de problemas, vou fazer uma prece, né? O vizinho, automaticamente, ele vai captar tudo isso, e ele vai se sentir mais em paz, vai começar a diminuir o volume numa outra ocasião, ou naquela mesma. A gente tem que ter fé naquilo que a gente é, naquilo que a gente produz. E a gente produz isso tudo mesmo e vai conseguir melhorar aquela pessoa. A gente vai estar fazendo um bem muito grande. Isso é transformação, isso é compreensão. Também tolerar o nosso chefe de trabalho, né? Compreender que ele às vezes chega mal-humorado, porque a gente não sabe o que se passou, né? Naquele momento, na casa dele, ou sei lá, na noite anterior. Então, a gente tem que compreender e vibrar assim no nosso íntimo para que ele melhore, para que ele se transforme também, para que ele entenda o que se passou com ele. Também precisamos compreender o atendente da padaria, por exemplo. Você vai comprar pão, aquela pessoa te atende mal-humorado, joga o pão no balcão, né? Vamos pensar, o coitado pode ser que ele não tenha nem o que comer na casa dele, né? Ele precisa de ajuda, então vamos colaborar com pensamentos bons para que ele se regenere, para que ele compreenda. E também na rua, por exemplo, um guardador de carros vem lá te pedir para cuidar do seu carro, fala, tudo bem, fala assim de um modo cordial, né? Tudo bem, pode cuidar do meu carro, né? E na volta você dá uma gorjetinha para ele, ele vai ficar feliz. E é por aí a nossa vida, a gente vai encontrando motivos imensos ao nosso redor, no nosso dia a dia, para que a gente possa se transformar. E aí, quando nós falamos em condescendência, né? É compreender o sentimento dos outros, né? Ser condescendente. Também nós falamos em bondade, em caridade, e não podemos esquecer nesse momento de São Francisco de Assis, que ele foi o autor daquele poema maravilhoso que é a Oração da Paz, que todo mundo se lembra, né? Aquela oração que diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve perdão. É linda, esse poema é lindo, né? E ele era o exemplo de paz, São Francisco, né? E esse poema, ele nos ajuda, se a gente for ler esse poema todinho, ele nos ajuda a fazermos uma viagem interior, porque em cada frase você se reporta, você sente o que você fez, né? E você vê o certo de que deveria ter feito. Então,
também olhar para trás e ver, nesses momentos que você faz essa reflexão, você olha para trás e sente, eu já superei tal coisa, em cada frase você vai vendo, isso eu não superei, né? E assim você vai se transformando. E as lições de vida que a gente vive no nosso dia a dia, né? Quanta coisa acontece na nossa vida, cada uma traz um aprendizado, né? E aí a gente tem que agradecer, lembrar de agradecer por cada coisa que a gente passa e a gente supera. Tem que lembrar de agradecer, olhar para frente, né? Sempre com o objetivo da gente não ser nunca a pedra no caminho daqueles que vêm atrás de nós. E estarmos sempre cientes de que a vida é um constante progresso. Se você se olhar para trás, né, desde o tempo que você era criança, adolescente, você vai percebendo quanto que você já evoluiu, né? E assim, é constante esse progresso. E nada vai nos impedir de crescer, se a gente quiser crescer, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Tem pessoas que falam assim, eu sou assim, não vou mudar, né? Coitadas, elas ainda não compreenderam, né? Não sabem. E se você tiver alguém assim na sua família, não custa você dar um toque, né, para essa pessoa, porque isso sempre ajuda essa pessoa a refletir. E aí, né, como disse Jesus, vós sois deuses e tudo que ele fez poderemos também fazer. Jesus foi maravilhoso, né? Ele veio para nos ensinar as leis do amor. E tudo que ele fez, a gente também pode fazer, claro. De todas as maneiras, é só a gente ter vontade de progredir, de compreender as pessoas. Quanto mais, melhor, né? E assim, sempre que os empecilhos aparecem, se a gente tropeça, ou se a gente cai, né? Aconteceu coisas na nossa vida, nós vamos ter que fazer o quê? Não ficar deprimido porque não deu certo um negócio, seja lá o que for. Não. Vamos estabelecer metas, fazer planos, olhar de novo para dentro de nós, naquilo que nós erramos, e nos despedir da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa inveja. Muitas vezes a gente inveja alguém, né, que tem um poder maior que o nosso, digamos, material, vai. E a gente inveja aquela pessoa, a gente quer ter aquilo que aquela pessoa tem, né? Mas nada disso vai nos fazer feliz. Não vai, porque é uma coisa fútil a gente pensar nessas coisas materiais. E aí, de repente, a gente cai, né, em si mesmo e acaba vendo o quanto que a gente foi tolo de pensar daquele jeito. E aí é que a gente se transforma nesse momento. E aí, né, a gente vai enxergando outros lados da vida, examinando as oportunidades de ouro que a gente tem todos os dias. Ao invés de ficar olhando para uma pessoa e invejando aquela pessoa, a gente precisa prestar atenção em oportunidades que surgem na nossa vida, que valem ouro, que Deus coloca na nossa frente e a gente às vezes nem percebe, nem nota. Uma pessoa te fala uma frase maravilhosa, te dá um exemplo na rua, ajudando alguém, e você nem liga, nem percebe, não se espelha naquilo, né? Então, é assim que a gente vai melhorando. E também, nessas oportunidades que Deus nos oferece, de socorrer alguém, né? Alguém te liga,
desesperado e você fala, agora eu não estou afim de sair, está chovendo, não quero ir lá levar essa pessoa ao médico. É a oportunidade que Deus coloca, né? São as oportunidades de ouro que eu falei. E aí, se você se propõe a ajudar, você está melhorando demais a sua condição moral e espiritual, né? Socorrendo alguém que pede auxílio. Se alguém te pede, é porque você precisa ir, você precisa ajudar. É Deus mostrando o caminho, né? Então, às vezes também você nota que uma pessoa está agindo assim de uma forma estranha, quase não fala com você, está esquisita. Em vez de você agir igual a ela e falar, não está querendo falar, também não vou falar, né? Não, se aproxime dela e pergunte. Eu estou notando que você não está bem, eu posso te ajudar? Se está acontecendo algum problema, e o que eu posso fazer para te ajudar? Ao invés de ficar criticando, está carrancudo, está chato, sabe? Essas coisas que a gente fala, né? E isso ajuda muito na sua transformação, ajuda demais, porque você começa a notar, às vezes, sem que a pessoa reclame, você mesmo captou que ela não está bem. Veja como a gente evolui espiritualmente. E lembrar também de olhar para baixo, né? Para não pisar no nosso companheiro, né? Principalmente no trabalho, querer ser melhor que os outros e fazer algo negativo contra aquela pessoa. E também olhar para cima, para ver o nosso Pai de misericórdia, que tanto nos ajuda a perceber a sua bondade, né? E quando nós sentirmos Deus olhando por nós, todos os dias, nós precisamos lembrar e ser gratos. Por exemplo, quando a gente vai dormir, né? Faça uma retrospecção do dia. Lembre do que passou desde cedo. Quanta coisa você viveu, você superou, você conseguiu se livrar de um mal, né? Por exemplo, você fica bravo, saiu do trabalho, fica bravo porque uma pessoa te interceptou para perguntar que horas são, ou te pediu um endereço, como que eu faço para chegar nesse lugar, e você perdeu o ônibus, né? Aí você fica bravo. Mas aí depois você fica sabendo que teve as mãos de Deus. Aquele ônibus teve um assalto durante o trajeto. E você não estava lá, né? Não passou por aquilo. A gente tem que sempre agradecer. Cada coisa que nos acontece é para o nosso aprendizado. Se você tiver uma cabeça boa, sempre pensando no bem, tudo vai vir ao seu encontro. O universo sempre conspira ao nosso favor, seja para o bem, seja para um aprendizado que você não gostou, que aconteceu aquilo, que você não pôde ir numa festa, alguma coisa te impediu porque não era para você ir. Então, o universo sempre conspira ao nosso favor. E aí, né, a gente, pensando dessa forma, a gente vai se candidatar a ser uma pessoa feliz, né? E sempre novos motivos a gente vai ter para brindar a saúde, a família, né? Os projetos de uma vida melhor, tanto material como espiritual, e sempre agradecer a cada dia por aquilo que nós vivemos. E também fazendo preces, né? Que muitas vezes a gente esquece de rezar, né? A gente tem sempre que vigiar nossos pensamentos,
Às vezes você está rezando, eu já me peguei fazendo isso, está rezando e pensando em outra coisa, né? Então a gente tem que se concentrar, fazer uma prece, enviar essa prece para aqueles que estão sofrendo. Hoje em dia existe uma corrente de oração às 6 horas da noite já, né? Que é oração pela paz no mundo, no planeta Terra. Então, eu faço assim, eu coloquei o meu celular para tocar todos os dias essa hora, porque às vezes a gente esquece, né? E aí você faz 1 minutinho de prece que você fizer em prol daqueles que estão sofrendo nas guerras, né? E pede paz para o nosso país e tudo mais, você se sente tão leve, é tão bom, gente, vocês não podem imaginar. Então, a gente precisa sempre lembrar, e em nome da gratidão também, não ficar reclamando, sempre reclamando, aquela pessoa que sempre reclama, vive num ambientinho assim, fechado, negativo, parece que está dentro de uma bolha escura, né? E assim, tudo que acontece para nós é nosso aprendizado, porque a vida é uma sucessão de acontecimentos, não é? E cada um deles a gente vai se adaptando, né? Melhorando. Isso não pode mais acontecer, então eu vou planejar para ser melhor, e assim vai. E por isso que Deus nos concede tantas reencarnações. Porque aquilo que a gente fez de errado numa vida, né? A gente tem oportunidade de, em outra vida, fazer muito melhor. E quando a gente vai para a espiritualidade, a gente aprende isso também. Lá tem muitas oportunidades com escolas que nos ensinam. Tá certo que quando a gente volta, às vezes a gente, né, pelo nosso livre-arbítrio, a gente percorre caminhos diferentes, né? Mas se a gente desde já puser na nossa cabeça que a gente vai melhorar, a gente vai. E em outra encarnação a gente vai ter esse senso de ser melhor. Seguindo sempre, né, logicamente, as leis do progresso moral e espiritual. E vale lembrar também que o tempo de cada um é diferente para melhorar, com referência ao progresso, né? O tempo de cada um de nós é diferente. Uns vão mais rápido, outros não. Então, a gente tem que respeitar. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação. Então, a primavera que nós estamos vivendo hoje, né, é um momento especial de renovação na natureza e pode ser para nós também. E para nós, Deus deu a capacidade de recomeçar a cada dia, né, com as novas chances de fazer novos amigos, de ajudar mais as pessoas, de aprender e também ensinar aquilo que a gente já sabe. Por que não, né? E assim, vivenciar outras dores, porque as dores sempre vão aparecer, nós estamos num planeta de provas, né? E suportar velhos problemas, sorrir, chorar quando for necessário, trabalhar, amar o próximo, amar a nós mesmos em primeiro lugar e dar mais amparo a todos que necessitarem, né, de nossa ajuda. Enfim, amadurecer um pouco mais com tudo isso que foi dito hoje, né, através da compreensão, a gente amadurece muito mais, a gente entende as coisas, né? E assim a gente olha a vida sempre como uma dádiva de Deus. É assim que a gente vai se sentir mais
em paz, mais feliz. E agora eu vou contar uma historinha, né? Como sempre eu faço. Essa historinha se chama, talvez alguém já conheça, se chama Filosofia Oriental. Conta que perto de Tóquio vivia um grande samurai, e já bem idoso, e que agora ele se dedicava a ensinar sua filosofia para os jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário, afinal, ele era um samurai. E certa tarde, um guerreiro, conhecido por sua total falta de escrúpulos, esse guerreiro apareceu por ali. Ele era famoso por utilizar uma técnica da provocação. Então, ele provocava bastante o adversário, falava coisas estúpidas, né, para ver a reação do adversário. E quando esse adversário fizesse o primeiro movimento, esse guerreiro ele era dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros. E ele contra-atacava com uma velocidade assim, fulminante, e ele ganhava todas as vezes as brigas. O jovem impaciente guerreiro, esse guerreiro, jamais havia perdido uma luta. E ele aceitou, e ele, conhecendo a reputação desse velho samurai, que ele era muito bom, ele estava ali para derrotá-lo. Ele queria derrotar mesmo esse samurai, já era velho mesmo, ia ser canja de galinha, né? Então, ele seria, nesse caso, aumentaria ainda mais a fama dele, porque ele derrotou aquele samurai, né? E aí, todos... ele começou... Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia do mestre deles aceitar esse desafio. Eles foram contra, porque eles sabiam que ele já estava velho, né? E foram todos para a praça da cidade, e o jovem começou a insultar o velho, porque o velho aceitou o desafio, ele aceitou. E os meninos que ele ensinava, eles estavam perplexos. Como que ele faz isso? E aí, o guerreiro começou assim, o guerreiro jovem. Chutou algumas pedras na direção do velho, cuspiu no seu rosto, gritou todos os insultos que ele conhecia. Ofendeu, inclusive, os seus ancestrais. E durante horas, ele fez de tudo para provocar. Mas o velho mestre permaneceu impassível. Fico até imaginando como são os orientais, né? E no final da tarde, se sentindo já exausto, esse jovem guerreiro estava se sentindo humilhado. E retirou-se com raiva, foi embora. Desapontados pelo fato do mestre deles, dos meninos, ter aceito tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram para ele: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? Eles acharam isso, né? Que o velho tinha sido covarde. Aí ele respondeu: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Os meninos falaram: a quem tentou entregar. Aí o velho disse: o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. Não vai me afetar.
Então, diz assim a moral dessa história: não retribua a ofensa, não devolva o ódio, não se iguale pela maledicência, pois dessa forma você se torna igual ao seu agressor, ou seja, você entra na mesma sintonia dele, você se iguala, né? Então, tenha sempre em seu coração o perdão. Agressão gera agressão. O amor gera a compreensão. Que quando a gente compreende, sempre a gente perdoa, né? Você tem uma pessoa da família que está te provocando, né? Se você, né, perceber o quanto ela está errada, né? Você sabe que ela está passando por algum problema, você perdoa. E aí você se fica em paz. Isso é compreensão. Então, o perdão, em primeiro lugar, ele precisa da compreensão para depois você perdoar. Então, gente, assim termina, né, a nossa conversa de hoje. Nós agora vamos fazer o encerramento do trabalho. Então, eu peço novamente que vocês sentem confortavelmente nas cadeiras, fechem os olhos, relaxem. Que nós vamos, nesse momento, diante de tantas instruções, né, que nós recebemos dos Espíritos, nós vamos agora agradecer em forma de vibrações de amor. Então, vamos vibrar muito amor por todo o universo, principalmente pelo nosso planeta Terra, que está doente. Vamos vibrar pelos países que se encontram em guerras, para que esses governantes possam, de uma maneira, entender, através das nossas vibrações, que passe pela mente deles, que eles estão errados, que eles precisam encontrar um meio de acabar com as guerras. E assim levantarem a bandeira da paz. Vamos vibrar agora muito amor pelo nosso país, que também se encontra em conflitos, pelos nossos governantes. Vamos vibrar muito amor pela natureza, pelos animais. Vibrar muito para que todos nós possamos nos conscientizar em preservá-los sempre. Vibrar muito amor por aqueles que estão hospitalizados ou acamados em casa, que recebam neste momento uma paz, uma tranquilidade, uma maneira de entender a sua doença e ter esperança de se curar. Vibrar muito amor pela nossa família, principalmente por aquele familiar mais difícil de compreender, de aceitar. Vamos vibrar amor, imaginando essa pessoa na nossa frente. E com certeza, num próximo encontro, nós vamos conseguir abraçar essa pessoa com carinho, com amor, e ela vai também ser recíproca ao nosso carinho. Vamos agora fazer uma vibração especial por nós mesmos, para que possamos estar sempre atentos na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos certo, naquilo que fazemos errado, e procurar sempre progredir moralmente, espiritualmente. E assim nós vamos encerrar a nossa pequena e humilde reunião, fazendo agora a prece da fraternidade. Jesus,
nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Daniel queria fazer o Pai Nosso, não vai? Está muito agitado. Então tá bom. Gente, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até segunda que vem, se Deus quiser. Muito obrigada pela paciência que tiveram de me ouvir. Obrigada, gente.